Um ótimo dia para você que acompanha o nosso canal. Nesse conteúdo nós vamos falar de Sanepar, né? A gente vai entender informações importantes. Inclusive foi um pedido de inscritos do nosso canal para a gente falar um pouco da companhia. Ela que está em umas quedas fortes, né? Recentemente a gente vai entender um pouco também dessa parte, né, bilionária aí de investimento e como isso pode continuar afetando, né, a diminuição ou menor níveis de dividendos da companhia. A gente vai falar também de AgroGalaxy, que foi um outro pedido de inscritos, para a gente acompanhar um pouco mais o cenário de AgroGalaxy. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. A gente vai começar falando de Sanepar, né? A gente tem aqui um fato relevante, a companhia divulgou aqui o seu plano, né, de investimentos, ó, período 2025 a 2029, né? O que chama a atenção aqui da companhia é o foco dela na parte de saneamento, né? Então você tem aqui a parte de esgoto, né, saneamento básico. Ela vai ter aqui mais de 6 bilhões de investimentos aí, o plano total chega na casa aqui de 11 bilhões e 800 milhões, né? Quase 12 bilhões de reais vai ser o total de investimento. Então, o foco dela na parte do saneamento básico, né? Nós sabemos que o Brasil aprovou o marco, né, regulatório do saneamento. Então, as empresas, tanto Copasa, que é de Minas, Sabesp também, que foi privatizada, do estado de São Paulo, e Sanepar, aqui do estado do Paraná, elas vão precisar ampliar, né, os seus investimentos quando nós falamos de saneamento básico, né? É importante destacar, quanto mais investimento a empresa faz, mais alavancagem ela vai ter que recorrer, principalmente nas emissões de debêntures, ou se a empresa tiver uma estratégia um pouco mais assertiva, ela busca as parcerias com o setor privado, né? Aqui no caso, Sanepar é uma empresa aí do estado, né? Pertence ao controle do governo do estado do Paraná. Então é importante destacar esses investimentos bilionários aí devem continuar mantendo, né, os níveis baixos de dividendos de Sanepar no momento. Quando a gente olha hoje para o cenário aqui, né, de investimentos, a gente observa o terceiro tri, ó, a gente já viu que a parte aqui do saneamento é o foco dela, né, inclusive foi o maior investimento aqui, ó, mais de 300 milhões no terceiro tri e deve continuar ampliando aí nos próximos anos, né? O que chama a atenção da companhia, a geração de caixa operacional melhorou, né? Chegou a 828 milhões, aumentou 17% em relação ao terceiro tri, né? É importante destacar que a companhia, né, ela tem aí o seu principal core business, né, focado dentro do estado do Paraná, né? Então você vê essa Sabesp privatizada, ela vai continuar ampliando não só dentro do estado de São Paulo, mas também ela vai buscar ali concessões e prestação de serviços, não só no Brasil, mas também tem ambições aí além fronteiras, né, em outros países. Então você vê que a privatização ela é fundamental aí para esse setor para ampliar, né, e buscar novas alternativas de receita. Se depender só do estado, né, acaba ficando para trás aí a companhia no longo prazo. Olhando para o setor agora, para o cenário de lucro, né, tivemos aqui lucro líquido 377 milhões, caiu, né, em relação ao terceiro tri, no acumulado aqui um pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, está praticamente estável, né, o lucro líquido quando a gente compara os primeiros 9 meses, 24 com 23. Olhando para o cenário de dívida, né, aqui também é um cenário para a gente entender um pouco mais, ó, a dívida bruta avançou, 6 bi e 400, a dívida líquida deu uma diminuída, 4 bi e 800 praticamente. Então você vê aqui o cenário de dívida, né? É um cenário ainda preocupante. Observa terceiro tri, ó, a dívida bruta estava 5 bi e 600 e a líquida 4 e 400. E aumentou, né? De um ano teve um bom aumento significativo aqui para os níveis, né, de investimento que Sanepar pretende realizar. O controle da dívida aqui é fundamental. Olhando para o cenário da alavancagem, né, aumentou um pouquinho, saiu de 1,6 para 1,7 em 2024, agora no terceiro tri, né? E olhando para as cotações, a empresa
Cotada aqui na região de 25,90, quase 26, crescendo 3%, perdeu bastante valorização aí nos últimos meses, né? Preço-lucro 5, PVP 0,7, né? Dividend yield aqui 5%, né? A gente vai trazendo no conteúdo futuro, a gente vai falar um pouco de Copasa, né? A gente está devendo também Copasa aí, a gente vai trazer até o final do mês de novembro, tem na agenda lá um conteúdo especial falando de Copasa, né? Copasa é hoje uma das grandes pagadoras, né, de dividendos dentro do setor de saneamento básico, tá? Olhando para o gráfico aqui de Sanepar, temos aqui as quedas, né? A gente observa o topo está aqui, ó. Setembro, né, chegou a bater R$ 32,66 e agora ela está nas mínimas, né? R$ 25,92, último fechamento. Praticamente as mínimas aqui de junho, né? 25,80. Inclusive em junho ela chegou a bater 25,47. Então, essa expectativa de queda nas ações, elas têm a questão ali dos investimentos, né, que foi inclusive aprovado agora, altos investimentos bilionários, uma expectativa de menor pagamento de dividendos ou uma continuidade, né, nos níveis atuais de pagamento e também na política, né, de dividendos atual de Sanepar, que não é muito favorável para quem busca, né, uma renda mais recorrente com os proventos. Saindo de Sanepar, a gente vai falar de AgroGalaxy, né? AgroGalaxy aqui, ó, 39 centavos as ações da companhia, caindo 90%, ela está em recuperação aí da sua dívida, né? Recuperação judicial, PL negativo, PVP está zerado praticamente, né? Não tem histórico aqui, ela não paga dividendos, né? O que acontece com a AgroGalaxy, né? Inclusive foi pedido também de inscritos, a gente falar um pouquinho, a gente já comentou no passado, temos aí acho que 1 ou 2 vídeos falando de AgroGalaxy. O que acontece, né? Quando a gente analisou a companhia, a gente percebeu ali um cenário bem crítico, né? O que acontece? A companhia ela não conseguia ter um capital de giro saudável, né? O que é um capital de giro? É praticamente aquele dinheiro, aquele recurso que eu, Thiago, tenho uma empresa, né? Então eu gero ali uma receita mensal e eu consigo pagar os meus custos, né, mensais ali, e sobra ou não sobra, né? Já a AgroGalaxy, a gente analisou que ela não conseguia, ela gerava de receita ali no mês ou no trimestre, que seja, ela não conseguia suprir a parte da operação dela, ou seja, o custo operacional era muito maior do que ela conseguia gerar de receita, né, ali durante um mês ou um trimestre. Então, isso que ela fazia? Ela consumia a caixa que ela tinha e quando acabava o caixa, ela buscava o quê? Empréstimos, e financiamentos. Isso aí não é saudável, né? Apesar da empresa estar no setor do agronegócio, ela tinha exposição muito ao varejo, né? Ou seja, ela vendia ali os seus produtos, né? Prestava serviços para o varejo, né? E aí você tem um índice de inadimplência alto. E o perfil, né, do cliente-alvo da companhia era o pequeno ali, ou o médio, mais o pequeno produtor rural. Então, quando você investe nesse nicho, né, de segmento, você tem um risco de carteira muito grande. Então, você perde ali com a inadimplência, né, e outras questões de perdas à operação. Então, por isso que a gente recomendou, né, analisou que não valia a pena, pelo menos naquele momento, né, ali acho que foi em janeiro, não lembro direito os vídeos, a gente recomendou que não valia a pena. Apesar da empresa ter um bom valor patrimonial, ela tem essa questão, ela não conseguia fazer ali o dinheiro, né, render, ou seja, todo o custo operacional do mês, do trimestre, ela não tinha capacidade de manter a sua operação rodando e acabou entrando agora em recuperação judicial, né? E ela anunciou também aqui um comunicado a respeito do grupamento de ações, né? A empresa está abaixo de R$ 1 aí, inclusive foi notificado, né, em 6 de novembro, né, teve a notificação, a companhia precisava apresentar um plano de grupamento de ações. Ela apresentou aqui um cronograma até o dia 3 de março do ano que vem, vai ser apresentado ao conselho, né, a proposta de grupamento, aí tem aqui os cronogramas, eu vou deixar ali na descrição do vídeo, você vai acompanhando, né? Depois temos aqui realização da Assembleia Geral, né, dos acionistas, que vai deliberar sobre o grupamento da totalidade de ações da companhia e, por fim, aqui a consumação do grupamento previsto para o dia 6 de maio. Né? Então, você tem aqui esse cronograma.
de grupamento aí de AgroGalaxy. Então falamos nesse conteúdo de duas empresas, né? Sanepar aí com investimentos bilionários, né? Quase 12 bilhões de investimentos, né? A companhia tem um perfil, uma política de dividendos aí que não é muito atrativa, né? Inclusive a gente vai trazer também Copasa, né? No conteúdo futuro. A gente vai perceber que Copasa realmente faz mais sentido, né? A empresa tem um perfil diferenciado aí dentro do setor de saneamento e paga excelentes dividendos, né? Falamos também de AgroGalaxy, né? Cenário aí de grupamento de ações, né? Ela que está na recuperação aí judicial. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!